Boa noite, queridos irmãos. Amém. Opa, Oi, Pedro. Boa entrou. noite. Amém, boa noite. Entrei. Amém. Oi, Marcão. Que bom. Mais uma das nossas lives de quinta-feira. É, Ótimo. muito bom. Você pediu para eu ficar um pouco mais afastado da câmera, tá boa essa distância? Tá boa, tá boa. Aí a gente consegue ver melhor. Isso. Tá bom. E... Amir, olha. Ami, tá aí, aleluia. A Ami, Dani Vargas sempre participando. amém. Amém. Quem mais entrou aí? Deixa eu ver agora aqui. Você entrou, ó, César Bonato. Johnny. Opa, Ô, Johnny. lá da... Amém. Deixa eu ver quem mais. Os irmãos estão entrando aqui, ó. 130 irmãos já. Paulo Vargas. Ah, o Paulo Vargas também. Participa de todas. Qual é o título mesmo da live? É uma pergunta, né? Já fez sua escolha? Você já fez sua escolha? Você já fez a sua escolha? E domingo tinha... a gente tinha que fazer uma escolha, né? E agora... Tem que fazer uma escolha. Vamos ver se durante a semana a gente já fez a escolha. Domingo passado foi uma data marcante. Marcante. Dia 6 Dia 6 de dezembro de 2020. de 2020. Amém. Marcante mesmo. Que dia glorioso. É isso aí. Marcado por Então uma grande revelação, né? Vamos todos fazer a nossa escolha. Amém. Amém, amém. Bom, André, eu ainda queria abordar os dois tópicos, porque o segundo tópico, que é a escolha, eu ainda preciso complementar neste domingo próximo. Tá, né? Legal, tá. Porque ainda faltou complementar, né? Eu preciso também ser justo, né? Com aqueles que... Quer dizer, a Bíblia, né? A Bíblia faz justiça àqueles que já mudou de estado de busca há muito tempo, entendeu? Amém. Então, esse domingo eu vou fazer essa complementação, tá bom? Graças ao Senhor. Amém. 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 Bom, então o primeiro tópico foi com relação a gente abordar a economia de Deus, que é o plano de Deus para o homem, sob o ângulo, o prisma da verdade. Né? Eu não sei se todos conseguem visualizar que nesse universo não havia outra coisa senão Deus. Né? Por isso que ele diz várias vezes, principalmente no livro de Isaías, além de mim não há outro, além de mim não há Deus. Né? Sim. Então, antes dele criar todas as coisas, só existia ele. Portanto, ele é a própria verdade, ele é a própria realidade desse universo. Até essa palavra universo toma emprestado, entendeu? É para nós podermos entender, quer dizer, Deus, ele sempre existiu, né? Não me pergunta quem o gerou, ele não foi gerado por ninguém, ele é autoexistente, né? Por isso que ele é Deus, ele é a única verdade, a única realidade, né, neste universo, e um dia ele fez a sua criação. E no primeiro momento o homem não tinha sido criado, né? Ele criou os céus e a terra, e aconteceu uma rebelião entre os seres angelicais. Então Deus lançou para a terra, né, o chefe da rebelião, que se tornou adversário de Deus, Satanás, e ele também é o diabo acusador, né, dos nossos irmãos, e seguiu a ele a terça parte dos anjos nessa rebelião,
E, infelizmente, havia criaturas, né, na Terra, antes de eu criar Adão, e que também seguiram a Satanás nessa rebelião. Então Deus teve que julgar a Terra com o primeiro dilúvio. O dilúvio no tempo de Noé foi o segundo. Houve um dilúvio, né? E Deus então julgou todos esses seres que se rebelaram aqui na Terra, e eles se tornaram espíritos imundos e se juntaram ao todo exército de Satanás, que são os anjos caídos que seguiram-no, né, que são os principados e potestades, né, autoridades do ar, que se refere no livro de Efésios. E ele também tem aqui na Terra os demônios, que cooperam, né, que faz parte do exército de Satanás. E Satanás, ele não tendo Deus, quer dizer, ele se afastou de Deus, se rebelou contra Deus, Deus o lançou para a terra. Então, imagina você, né, André? Você sendo levado para fora daquele que é a própria verdade. O que sobra? Não é a ausência da verdade. Então, Satanás teve de criar ele mesmo como a mentira, para contrapor a verdade. Né? Então, nesse universo, vou repetir, nesse universo só havia Deus, Deus é a única verdade, Deus é a única realidade. Com a queda de Satanás, a rebelião de Satanás, surgiu a mentira para contrapor a verdade. Mas Deus criou o homem, né? Mais tarde Deus criou o homem e fez o homem à sua imagem e semelhança. Imagina você, imagem e semelhança daquele que é a verdade. Então ele fez o homem com todas as possibilidades, como um vaso, como uma luva para a mão. Imagina você, o homem que foi feito como uma luva, a imagem e semelhança da mão, e a mão é a própria verdade, a própria realidade. Então, eu estou abordando o plano de Deus por este ângulo. Né? Inclusive, então, você falou, né, no início da mensagem, né, o homem foi criado para a semelhança da própria verdade. E aí você fez até uma pergunta. Então, vocês começam a imaginar o que vem por aí. É uma nova ponto de vista com relação à economia de Deus, com esse item da verdade revelado para nós, né? Isso. Então a mão é a própria verdade, é o próprio Deus como a verdade. E Deus fez o homem como uma luva, a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Deus, então, a intenção de Deus é ser a realidade dentro da luva. Amém. Deus, que é a própria verdade, ele quer ser a realidade na luva. Então essa é a economia de Deus. Que muitos negligenciam, Então Deus quer ser a própria realidade, né, do ser humano aqui na Terra, que ele escolheu. Né? Ele não escolheu nenhuma outra criatura, mas ele escolheu o homem. E o criou como uma luva, a imagem e semelhança da verdade, para colocar ele mesmo como a realidade no homem. Amém. Então, por isso que em 1 Timóteo 3:15 ou 3:16, né, eu já estou pulando, já estou indo lá para trás, porque lá para frente, porque eu, né, não quero demorar muito tempo. Então, 1 Timóteo 3:15 diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, né? Que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte. A baluarte que é suporte, apoio, né? Que em termos de engenharia civil, ele seria a fundação, o fundamento, né? Para facilitar para leigos, então eu prefiro traduzir para base. Tá? Mas para linguagem de engenharia civil é fundação, o fundamento. Então, a igreja do Deus vivo é a coluna
e a fundação e a base da verdade. Então, essa verdade foi totalmente trabalhada para dentro do homem, individualmente, mas esse homem que foi salvo por Deus, regenerado, né, pelo Espírito Santo, foi redimido pelo sangue de Jesus, esse homem, ele foi chamado para o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós que cremos em Jesus, nós não estamos só, nós somos chamados para fazer parte da casa de Deus, da igreja do Deus vivo, que é o corpo de Cristo. Então, se nós, como membros individuais desse corpo, fomos enchidos da própria realidade de Deus, então a igreja não pode ser outra coisa senão aquela que sustenta a própria realidade e sustenta a própria verdade. Então a igreja, né, formada por todos nós que estamos cheios de realidade no nosso interior, Deus então faz de nós, né, a coluna e base da própria verdade e da própria realidade. Né? Então eu espero que os irmãos consigam entender essa nova maneira de abordar o plano de Deus, da economia de Deus, né? No tocante à realidade. Sim. E versículo 16 é muito interessante, viu? Que fala assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. Né? Então, que é piedade? Né? Muitos no passado, né, tentaram traduzir a piedade. Piedade é traduzido por alguns, né, viver uma vida temente a Deus, uma vida temerosa a Deus, uma vida piedosa, né? Mas mais precisamente alguns interpretaram a piedade como um viver, né, de parecer-se com Deus. Então, alguém que se parece com Deus, né, manifestado pelo seu viver. Né? Isso está correto. Sim. Então, grande é o mistério da piedade. A primeira frase é a seguinte: aquele que foi manifestado na carne. O primeiro mistério da piedade que manifestou-se aqui na terra foi o próprio Jesus, que é Deus, que se fez carne, e ele era o próprio Deus manifestado naquela carne de Jesus. Sim. Por isso que, enquanto nós vivemos, e vivemos ainda nesta carne, não estamos ainda livres dessa carne, que muitas vezes a gente não gosta muito da nossa carne, que parece ser uma coisa negativa, mas Deus, ele quer ser manifestado na nossa carne. Por isso que em 1 Coríntios 6, lembra que houve uma mensagem que eu fiz questão para mostrar para os irmãos que o nosso corpo é importante. Sim. Muitas vezes nós damos valor para o nosso espírito, nós damos valor para a transformação da nossa alma, mas o nosso corpo é desprezível. Não, o corpo é carne. Não é verdade. Lá de 1 Coríntios 6, Paulo diz assim: não sabeis vós que vós sois o santuário de Deus, o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós, né? Então, assim, nós precisamos saber que para Deus é muito importante este corpo aqui, essa carne aqui, ó. Eu ainda vivo na minha carne, né? Então, enquanto a minha carne está viva, enquanto o meu corpo está vivo, enquanto o meu coração bater, eu tenho chances, oportunidades de Deus trabalhar mais realidade em mim. Amém. Porque no dia que o prazo de validade do meu corpo terminar, isto é, eu morrer, e esse corpo físico, né, eu morrer e partir para o Senhor, terminou também a minha chance. E quando terminar, né, a vida nesse corpo, a vida nessa carne, eu não terei mais chance. Aquilo aonde eu alcancei na maturidade, no estágio de vida, é aquilo. Não consigo mais ir além disso.
Portanto, queridos irmãos, vamos aproveitar enquanto nós temos um fôlego de vida, estamos respirando, estamos vivos, o nosso coração está batendo, estamos vivendo nessa carne. Essa carne não é para viver uma vida imprestável para Deus. Esta carne minha é para viver o quê? A piedade, a realidade de Deus em mim. Deus quer se manifestar na minha carne. Assim como Ele se manifestou na carne de Jesus, agora Ele quer se manifestar na minha, na sua, né, na igreja. Esse é o grande mistério da piedade. Então, para isso, né, né, não vamos gastar todo o tempo nisso, mas assim, eu fui para Hebreus capítulo 1, vocês se lembram? Hebreus capítulo 1, né, onde eu mostrei que a palavra, que o Filho, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Né? Essa palavra ser é hipóstase. Essa palavra ser tinha um entendimento naquela época de a realidade fundamental. A realidade concreta, né? A realidade para mim absoluta nesse universo que é Deus. E também pode ser traduzida para substância ou para o próprio ser de Deus, né? Então Cristo, ele é o quê? A expressão exata da hipóstase de Deus, da realidade de Deus. E essa palavra, expressão exata, essas duas palavras, na verdade, vem de uma só palavra grega, que vem de caractere. Então isso mostra que Cristo é o caractere de Deus. Deus, ele não tem imagem, habita na luz inacessível, e ninguém jamais viu a Deus. Ele não deixou nada para o homem ver, é invisível, não dá para ver. Mas Cristo tornou esse Deus concreto para nós, visível para nós através do caractere. Esse caractere antigamente era usado, os reis usavam o selo com o seu caractere, os seus caracteres gravados no selo, que o autentica, que diz que, né, aquilo que ele envia com esse selo, com seu caractere, é a verdade. Então, Cristo, ele é a autenticação ou a autenticidade da própria verdade. Deus é verdade e Cristo é a autenticação da própria verdade, da realidade de Deus. Né? E ele, então, quando autentica com seu caractere, ele imprime né, essa marca, o próprio Deus como realidade em nós. Né? Por isso que nós lemos lá em 2 Coríntios, né, capítulo... era isso, né? Acho que 2 Coríntios, que nós lemos aqui, capítulo 3, né? Ali diz, eu vou já, né? Eu já vou para o versículo 3, embora possa ler versículo 2, eu já vou para o versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita, essa palavra escrita em grego também é egrafo, egrafo, tá? Isso significa uma coisa gravada, uma coisa esculpida, uma coisa não carimbada com tintas, né? Então aqui ele fala escrita, mas não é escrita, é inscrita ou gravada, não com tinta, não é um carimbo de tinta, mas não em tábuas de pedra, como no Antigo Testamento, né, na lei de Moisés, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, como Deus está trabalhando Ele mesmo como a verdade, como realidade em nós, é por meio da gravação de Cristo em nós. Quando nós recebemos a palavra da verdade,
um mistério acontece, quer dizer, um milagre acontece. Quando Amém. nós usamos a nossa fé para receber a palavra da verdade, essa palavra da verdade não deve ser entendido como palavra de doutrina ou palavra de ensinamento bíblico, não. A palavra da verdade é a própria verdade. Amém. Amém. Deus é a própria verdade. Então é a palavra que carrega consigo a própria realidade de Deus. Amém. Amém. Então quando eu, pela fé, aceito, recebo, né, essa palavra da verdade, que é a palavra é de Cristo, né? Que é Cristo. Então, o que eu estou aceitando? Eu estou aceitando Cristo como o caráter de Deus, gravando a realidade de Deus no meu coração. Amém. Amém. Por isso, essa é uma carta inscrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, pelo Espírito do Deus vivo. Amém. Nós temos uma carta dentro de nós sendo escrita, inscrita, gravada. Amém. Cada um de nós. Não é algo que a borracha pode apagar, não. O que o Espírito do Deus vivo já está inscrevendo, gravando no nosso ser, é a realidade, a própria realidade. Amém. Amém. Se for meramente doutrina, pode ser apagado. Mas assim, se é gravação da própria realidade de Deus, essa parte ninguém apaga. Amém. Foi gravada no meu coração. Amém, tá? amém. Então, esse foi o primeiro tópico. Né? Deus deseja gravar Ele mesmo, que é a verdade, como a realidade em nós. Amém, amém. Então, nós deixaríamos de viver uma vida vazia, como Adão depois da queda. O homem passou a viver como gentio, usando na vaidade dos seus pensamentos. Nossos pensamentos eram vazios, né? Nós éramos nulos em nossos raciocínios. Mas graças a Deus, cada vez mais Deus está trabalhando sua realidade em nós. Amém. Então, pela renovação da minha mente, eu estou começando a vestir o novo homem. Amém. Esse novo homem, ele é criado segundo Deus, em justiça e santidade procedentes da verdade. Quer dizer, Deus está gravando a verdade em mim através de Cristo, e pela verdade gravada em mim, se eu tenho a realidade de Deus aqui em mim, sabe que as pessoas vão ver no meu viver? É justiça. E santidade. Amém, amém. Né? Então, isso é um mistério da piedade. Amém. É Deus manifestado na carne por meio da verdade e manifestado por meio da justiça e santidade. Amém, amém. E Deus quer ver isso em você, quer ver isso em mim. Tá? Principalmente nesse final dos tempos. Não vamos perder tempo, né? Vamos olhar para o que o Senhor quer trabalhar em nós, é a sua própria realidade. Amém. Na verdade, eu quero arriscar um pouco mais, André. Arriscar um pouco mais, não é isso? Houve um tempo que o nosso irmão Wittens Lee, ele falou uma frase. Essa frase causou muita polêmica. Que, na verdade, algum patriarca da igreja falou essa frase. Que é: Deus se fez carne, Deus se tornou um homem, para o homem se tornar Deus. Deus se tornou um homem para o homem se tornar Deus. Sim. Ele tem sua essência de verdade aí. Sim, sim. Só que a maneira que se fala dessa maneira causa muito mal entendido. Né? É como se Deus se tornando um homem para que o homem pudesse ser como Deus, como Ele, digno de ser adorado. Quer dizer, um homem vai ser deificado a ponto de ser como Deus para ser adorado como Ele. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Né? Por isso que falar dessa maneira é um pouco perigoso, né? De ser mal entendido. Então, mas assim, a essência existe aí. Que é o quê? Que é que Deus, como a verdade, Ele se tornou um homem
e trouxe para o homem na carne, porque ele se fez carne, ele trouxe para a carne, para o homem, a graça e a verdade. Amém. E a graça é abrir porta para o homem poder ter acesso a Deus. Amém. Amém. E o resultado que Deus quer obter é a verdade. É a realidade. E que é a verdade, André? A verdade é o próprio Deus. Então Deus se fez um homem, veio aqui na carne, trouxe graça e a verdade para o homem, é porque o homem, através do desfrute da graça, se torne como Deus, que é a verdade. Amém. Amém. Então, na verdade, não é se tornar Deus como Deus para ser adorado, mas se tornar Deus na realidade. Amém. Nós, como homem, temos toda a realidade de Deus. De modo que quando os homens veem a nós, tem que ver Deus em nós. Amém. 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 Então, essa é a economia de Deus. Essa é a economia de Deus. Só que falar de uma maneira que não dá mal entendido. Entendeu? Então, Deus é a verdade. Ele se tornou um homem, veio em forma de carne, só que ele trouxe através de Jesus graça e verdade. Pela graça, né, nós conseguimos, pela fé, desfrutar desse Deus, e o resultado do desfrute adequado, correto de Deus, tem que gerar realidade. O que é gerar realidade? É gerar a realidade de Deus em nós. Amém. Isso é, o próprio Deus tem que ser totalmente gravado em nós como realidade. Senhor Jesus, amém. De modo que, quando os homens veem em nós, tem que ver Deus. Tem que ver Deus na carne. Amém. Manifestado na carne. Tá bom? Então, esse é o primeiro tópico que eu queria falar. O segundo tópico, né, eu vou falar só até onde alcancei no domingo passado, porque eu não vou avançar muito, porque eu preciso falar neste domingo. Né? Então, o segundo tópico, ele é baseado em Lucas 12, não é isso? Lucas 12. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 12. Lucas 12, eu vou já lá para frente. Lucas 12, quando esse capítulo, na verdade, ele fala da vinda do Senhor. E quando ele fala da vinda do Senhor, o objetivo dele é nos alertar, nos advertir ou nos despertar. Senhor Jesus, então, amém. Eu quero dizer, de novo, para todos que estão nos ouvindo, principalmente aqueles que acham que não viveram uma vida cristã, né, digna, não viveram uma vida cristã como eles gostariam que vivessem, ou não alcançaram um grau de maturidade depois de tantos anos da vida cristã, na vida da igreja, eles ainda se julgam ainda muito imaturos. Né? Mas eu quero dizer para vocês que o Lucas 12 foi escrito justamente para nos dar um alerta de que a vinda do Senhor está próxima. Amém, Senhor. Amém. Mas por que ele fala dessa maneira? É para dar uma oportunidade para você. Amém. Você que se julga, eu perdi tanto tempo aqui com outras coisas, mas eu acho que eu não vou chegar lá. Principalmente os irmãos na palavra profética estão dizendo para nós que falta um pouco tempo. Né? Então, falar que a volta do Senhor está muito próxima e que falta muito tempo é uma faca de dois gumes. Por quê? De um lado, ele faz a gente apertar cintos. Sim. Mas por outro lado, para aqueles que Satanás põe na cabeça de que para aqueles que falam, para mim não vai dar. Ele vai entender então que realmente falta pouco tempo, que não haverá tempo suficiente para eu ser um vencedor, eu me amadurecer, entendeu? Então, para esses, eu quero dizer para vocês, vocês têm todas as chances, mesmo que tenha vivido um passado desleixado para com Deus,
ainda tem chance. É por isso que Deus está falando conosco, Lucas 12. Amém. Né? Amém. Ele diz, então, que chance? O que você tem que fazer, tá? Então, vamos lá para Lucas 12. Tá. A partir do versículo 22, né? A partir do versículo 22, Paulo fala, você vai me perguntar, tá bom, eu sou um daqueles que eu acho que não tenho chances de ser um vencedor. Então, Pedro, me diz, o que tem que fazer, né, para ter chance? Eu vou dizer para vocês, é muito simples. Você não precisa exigir que você seja maduro amanhã. Mas você pode, a partir de hoje, na verdade eu estabeleci no domingo passado, dia 6 de dezembro de 2020, porque aquela palavra que dei foi uma palavra libertadora. Amém, amém. Que pode causar uma revolução na sua vida. Amém. Se você esteve sendo enganado por Satanás, de que não vai dar tempo, que você você está muito imaturo, você vai ver que essa palavra é para você. Amém, amém. Para você tem toda a chance. Então, o que eu tenho que fazer, você vai me perguntar. Número 1, muda de atitude. Acredite na palavra que o Senhor está falando. Acredite, tenha fé. Amém, amém. Diga para você mesmo, pela fé, eu vou dizer, eu tenho chance. Amém. Então, diga para você mesmo, eu vou mudar de atitude. Vai lá, irmãos, pode falar aí, eu tenho chance, pode escrever, eu vou mudar de atitude. Eu vou mudar de atitude. Vou mudar de atitude. Eu não estou me comprometendo que eu vou ser maduro amanhã. Não é isso que eu estou pedindo. Mas você pode mudar de atitude. Pode ou não pode? Sim, né? pode sim. Mude de atitude. Tá bom. Pode sim. Muito bem. Então, eu vou falar com esses que estão dispostos a mudarem de atitude. Tá? Eu não estou pedindo nada demais. Não estou pedindo por você amanhã ser santo, no sentido de que você não vai fazer mais nada, você não vai ler a Bíblia e invocar o nome do Senhor o dia inteiro. Não estou pedindo isso. Estou pedindo apenas, amanhã você vai viver uma vida normal, como você viveu hoje, mas com uma atitude diferente. Qual a atitude? Amém. Dizer para si mesmo, eu posso ser um vencedor. Amém, amém. Posso ser um vencedor. Como? Número 1. Amém. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Amém, amém. Número 1. Porque o que drena muito a vida de Deus em você, essa ansiedade pela sua vida. O que faz vazar a vida é a preocupação com a conta de amanhã, é a preocupação em ganhar dinheiro, a preocupação em sustentar a família, né? Essa preocupação do dia a dia, muitas vezes faz com que você não tenha uma atitude de esperar pela volta do Senhor. Então, hoje, você pode mudar de atitude. Sim. Como? Número 1, não andar ansioso pela sua vida. Quanto ao que você haverá de comer, nem andar ansioso pelo seu corpo, quanto ao que vocês têm de vestir. Com que roupa eu vou vestir amanhã? Certo? Então, não se preocupe com isso. Você vai dizer, Pedro, tem que ser realista. Você está dizendo não se preocupe, mas amanhã eu tenho que comer. Se eu não trabalhar, não vou comer. Se eu trabalhar, não tenho dinheiro para comprar vestido, roupa. Não, eu não estou dizendo para você deixar de trabalhar. Não é isso. Estou dizendo para você não andar ansioso por isso. Por quê? Porque o seu corpo é mais importante, né? A sua vida, né? A vida é mais importante do que o alimento. E o corpo é mais importante do que as vestes. Então, em vez de se preocupar-se com o alimento, você se preocupar-se com as vestes, se preocupa com você. Amém. Você vai dizer, mas se eu me preocupo comigo, eu tenho que me preocupar com comer, com vestir? Não é isso. Então, aí versículo 24 diz, dá uma olhada
nos corvos. Aqui no Brasil não tem corvo, né? Então, dá uma olhada nos pássaros, né? Eu estou aqui na estância e toda manhã aqui aparecem umas andorinhas, os pardais, né? Os pombos, as rolinhas aparecem aqui, né? E aqui voltaram as siriemas. Que vocês precisam ver que bonito que é. Casais de siriema cantando aqui na estância. Coisa mais linda, né? E você vê os gansos dando filhotinhos, nadando nos lagos. Né? Nenhum deles tem síndrome do pânico. Nenhum deles está doente por causa da ansiedade. Eles não se preocupam com o que tem que beber. Eles não têm celeiros para guardar alimentos. Mas Deus os sustenta. Amém, amém. Aí então Jesus pergunta, vocês não valem mais do que as aves? Com certeza, nós valemos muito mais. Principalmente nós que fomos regenerados por Ele, salvos por Ele, e né, nós queremos viver para Ele. Né? Então, aí vem uma pergunta, quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quer dizer, alguém aqui, por ter ficado muito ansioso para viver no dia de amanhã, conseguir tudo que precisa, pagar as contas, né, comprar alimento no supermercado, roupa para os filhos, e você, com essa ansiedade toda, você conseguiu prolongar a sua vida? Ninguém consegue prolongar. Não. Eu diria o contrário. Se você ficar muito ansioso, você fica doente. Se você fica doente emocionalmente, vai encurtar a sua vida e não prolongar a sua vida. Por isso, irmão, não adianta ficar ansioso. Por ansioso que você esteja, não vai prolongar a sua vida. Você só vai piorar, né, a qualidade da sua vida. Não. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Ele diz assim, se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos, né, pelas outras? Quer dizer, você não consegue mudar nada, nem um curso da sua vida, ficando ocioso. Então, para que ficar ansioso? Né? Para que ficar ansioso? Ele fala dos lírios. Os lírios, né, do campo não fiam nem tecem, mas eu, né, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, sabe? Não se preocupa tanto. Eu tenho que ter dinheiro para comprar cosméticos. Eu tenho dinheiro para fazer cirurgia plástica. Né? Eu não gosto muito do meu nariz, eu tenho uma bochecha feia e tal. Sabe? Não vai por aí, certo? Tudo que o Senhor te deu é bom, né? Se Deus veste a Eva que hoje está no campo e amanhã já é lançado, né? Já passa aqui os homens com roçadeira e amanhã já seca e já é lançado fora. Então, quanto mais vocês, homens de pequena fé, né? Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, não vos entregueis a inquietações. Não vamos nos entregar a inquietações, queridos irmãos. Amém. Vamos viver com uma qualidade de vida melhor. Amém. Não ficar preocupado, inquieto, ansioso pelo dia de amanhã, né? Porque o gentio de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai, irmãos, talvez por gentios, eles não têm um Pai que gerou eles na fé, mas nós temos um Pai que nos gerou na fé. Amém. E vosso Pai sabe de que necessitais delas. Deus sabe que eu preciso do arroz e feijão amanhã. Deus sabe que eu preciso de roupa para vestir. Deus sabe que eu preciso, né, cuidar da minha família. Deus sabe disso. Então, queridos irmãos, deixa Deus, confie em Deus. Não é isso? Se você tiver um coração correto, continua vivendo como vive um homem normalmente, você vai ver que Deus vai suprir tudo para você. Então, você vai me perguntar, que atitude eu tenho que mudar então? Né? Que atitude? Primeiro, não andar ansioso.
Então, segundo, qual é a prioridade, então, na minha vida, se não é alimento, se não é a veste? Então, a prioridade da minha vida é versículo 31. Buscai, antes de tudo. Aqui, essa palavra, antes de tudo, significa, não é jogar o tudo fora, entendeu? Não é, eu não vou trabalhar mais, eu não vou estudar mais, né? Eu não vou arcar mais com minha responsabilidade como ser humano, vou falar amanhã para meus filhos, para minha mulher, para meu marido, ó, tchau. Eu quero ler a Bíblia o dia inteiro, vou viver para o Senhor. Não é isso, não é isso. Você vai fazer tudo igual, mas antes de tudo, você vai fazer tudo igual amanhã, mas só tem uma coisa diferente. Antes de tudo, buscai o seu reino. E estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém. É difícil? Não é difícil. Eu não estou falando para você amanhã largar tudo. Seria difícil se eu pedir para você largar tudo? Não estou pedindo para você largar tudo. Continua fazendo o mesmo que você fez hoje. Continua. Não muda nada. Mas, antes de tudo, coloca em prioridade número 1, é buscar o reino de Deus. Busca o reino de Deus. Sabe? Porque o reino de Deus está vindo aí. Você não vai agarrar nesse reino desse mundo que vai para o brejo. Vamos agarrar nesse reino de Deus que será eterno. Vale a pena. Tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Não andar ansioso. Continua fazendo o que você está fazendo, né? Sempre, mas mude a prioridade 1. A prioridade 1, né, é o reino de Deus. Dá para fazer, não? Dá para fazer. Você vai me perguntar, mas isso é um preço. Ora, se não tem preço, o reino não seria galardão, né? Então o reino vai ser galardão para esses que mudam de atitude. Mas eu não estou pedindo impossível para você. Não estou pedindo absurdo para você. Não estou pedindo para você abandonar tudo, vai para o convento virar freira. Não estou pedindo isso. Estou pedindo para você viver como você vive, mas mude de atitude. Deixa de ser ansioso pela vida. E número 2, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. É só isso. Amém. Tá? E onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Invista o teu dinheiro. Eu não vou nem falar do pequenino rebanho, que eu vou detalhar um pouquinho melhor nesse domingo, tá bom? Então, tá bom. Já que você não vai se preocupar com as coisas desse mundo, invista o seu dinheiro no reino de Deus também. Amém. Hoje ainda estava conversando com o irmão falou assim, olha, eu aprendi com meu pai, desde pequenininho, que ele era um dizimista fiel. Então todos os filhos de meu pai, eu e meus irmãos, todos nós levamos muito a sério a questão de dízimo ao Senhor. E hoje ele falou para mim que os seus filhos seguem o mesmo modelo. Podem aparentemente passar por necessidade, por dificuldades financeiras, mas eles separam o que é de Deus sagradamente. Não usurpam o que é de Deus. Então, queridos irmãos, se nós mudamos de atitude, mudamos de prioridade, o reino de Deus está em primeiro lugar, então até o nosso dinheiro aplica-se na prioridade. Aplicamos nas coisas de Deus. Olha, isso vai fazer diferença. Você acredita na minha palavra, você nunca vai ficar mais pobre quando você investe no reino. Você coloca seu dinheiro na igreja, seu dinheiro na obra do Senhor, nunca vai fazer você mais pobre. Pelo contrário, Deus vai abençoar você. Não é? Agora vamos para o que interessa. 35 fala, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Então a mudança de atitude também vai se referir ao seu viver. Sim. Né? Já que você não tem mais como prioridade da sua vida a preocupação pela vida,
e a preocupação máxima da sua vida é o reino de Deus, você vai viver para o reino de Deus. Então, você vai passar a viver mais cingido, mais pronto. Sim, essa prontidão, queridos irmãos, eu não estou exigindo você ser espiritual de repente, ninguém consegue fazer isso. Aliás, esse tipo de regimes de emagrecimento, que emagrece 10 quilos de um dia para o outro, não dura. Não dura. Né? Então, não estou exigindo para você, de repente, virar um santo espiritual. Não. Não adianta fazer esse tipo de regime. Vamos, começar a partir de amanhã, cingir nosso corpo. Quer dizer, nós vamos viver o nosso... Quem nós somos, vamos viver a nossa conduta. Quer dizer, eu não vou fingir, eu não vou colocar uma fachada que no interior seja outra realidade. Eu vou cingir. Cingir significa, o cinto liga a roupa com o corpo. Isto é, e a roupa é a minha conduta, é o meu comportamento. Quando eu cinjo, eu estou ligando a minha conduta com o meu ser. Então, eu não posso ser como os fariseus, um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É uma sepultura, né, pintada de branco, caiado, com cal, caiado, cal, né? Então, você pinta a sepultura com cal, branquinha, tudo certinha, tudo tal, mas por dentro está uma podridão só. Por dentro são ossos de mortos e toda imundícia. Então, não sejamos como os fariseus, né? Por dentro é uma coisa, por fora é outra. Vamos cingir, vamos ligar por fora com a realidade por dentro. Por isso, nós precisamos de Deus, que é a verdade, como a nossa realidade. Amém. Quando você começa a tomar Deus como a sua realidade, e você cingir as suas vestes, você vai passar, as pessoas à sua volta começam a ver diferença. Talvez você não fez grandes mudanças, fez pequenas mudanças. Mudança de atitude, mudança de prioridade, não é isso? Agora, preocupação com viver da sua realidade, você sabe por quê? É que se você começa a viver a sua realidade, mas sua realidade ainda está muito ruim, isso é bom, porque isso vai preocupar você. Isso vai fazer com que você fale, puxa, me falta a realidade de Deus. Então vou buscar mais na palavra da verdade e realidade de Deus. Assim você vai crescer, tá bom? Muito bem. Então, tá bom. Então vou pular agora. Vamos lá para o 37. Versículo 37. Amém. Que diz assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Amém. Irmãos, é muito interessante que aqui, de um lado, nos alerta sobre a proximidade da volta do Senhor. Sim. E quando esse alerta começa a chegar a nós, é porque Deus quer nos fazer vigilantes. Amém. Se Deus, 5 anos atrás, não falou tão forte como agora, depois da pandemia, o Senhor está falando muito forte. E hoje, vários irmãos me mandaram notícia de que até Marrocos resolveu assinar o acordo de paz com Israel. Não é? Essas semanas passadas, a Arábia Saudita está estudando fazer acordo de paz com Israel, e agora Marrocos. Quer dizer, todos os sinais mostram que o final dos tempos está próximo. Então, quando o Senhor mostra que a vinda dele está próxima, porque ele quer nos fazer vencedores. Amém. Então, quando o Senhor começa a alertar, e a gente muda de atitude, a gente deixa de se preocupar demais com as coisas da vida, começa a colocar como prioridade o reino de Deus. Deus não exige que eu mude de espiritualidade de um dia para o outro. Não, Deus sabe disso. Não se preocupe, não. Não se preocupe com isso. Então mude de atitude. Não é?
E se preocupa com a sua conduta. Amém. Se preocupa com o quanto de realidade você realmente tem. Amém. E não se preocupe se você ainda não tem muita realidade. Mas só com isso você vai ficar preocupado no sentido de buscar mais realidade. Amém. Então, se você só fizer isso, queridos irmãos, e quando o Senhor voltar a encontrar você assim, vigilante, você já será um vencedor, queridos irmãos. Amém. Amém. Essa palavra, irmãos, é libertadora. Graças ao Senhor. Amém. Liberta-nos de achar que não é para nós ser o vencedor. Achar que estamos muito longe de ser um vencedor, estamos muito longe da maturidade. Irmão, não é assim. Leia comigo aqui, né? Amém. Aí, né? Versículo, olha aqui, ó, versículo 38 também fala. Eu li o 37 e o 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, quer dizer, se ele não vem numa vigília, ele pode vir na outra. Onde estou? Deixa eu ver. 38. Quer ele venha na segunda vigília. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Amém. Amém. Vocês entenderam? Amém. Então, se você muda de atitude, deixa de ser consumido pela inquietação desta vida, e você começar a se preocupar mais com o reino de Deus, sem abandonar o que você já vem fazendo, certo? Começa a investir no reino de Deus, e você começa a mudar a sua conduta, não é isso? O que vai acontecer? Se o Senhor voltar hoje, encontrar você com essa mudança de atitude, você vai ser vencedor. Amém. É isso que está escrito, irmãos. Eu não estou enganando vocês. Tá? Não está escrito. Vou ler de novo. Está aqui. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurado. Por que bem-aventurado? Serão vencedores. Amém. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então, depende do estado em que o Senhor nos acha quando ele vem. Amém. Então, talvez você não tenha alcançado o estágio de maturidade que você desejava, mas se você mudar de estado, e se você tiver um estado vigilante, você está vigiando, porque sabe que a volta do Senhor está próxima, e se o Senhor voltar hoje e encontrar você vigilante, aqui diz, bem-aventurado és. Amém. Entendeu? E como se não bastasse, versículo 42, disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Aqui, o nível de exigência já aumentou um pouco. Vocês estão percebendo? Sim. O primeiro nível é deixar de ter ansiedade pela vida. O segundo nível de exigência é mudar de prioridade, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é isso? E se você assim fizer e o Senhor voltar e encontrar você vigilante, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Só que agora, Deus então exige que você cuida de pelo menos mais um. Amém. Você vai dizer, mas eu sou muito novinho, recém-convertido. Mas você certamente tem alguém na sua família, alguém na sua amizade, que é mais novo que você na fé. E precisa do seu cuidado. Por que você não prega o evangelho para essas pessoas e você começa a cuidar dessas pessoas e dá alimento a seu tempo? Então Deus quer que você também assuma uma responsabilidade espiritual sobre alguém. Pode ser que você não seja um presbítero da igreja, tem sob sua responsabilidade uma igreja. Talvez você não seja um obreiro que tenha uma região de obra sobre sua responsabilidade. Deus não está exigindo tanto de você. Mas talvez você tenha um grupo familiar que está sob sua responsabilidade. Você pode alimentar o seu grupo familiar. Talvez você tenha várias mulheres, irmãs conectadas, estão sob o seu cuidado. Então você pode alimentar essas mulheres, ou não é? Talvez você tenha o quê? Tenha um grupo de adolescentes sob o seu cuidado. Um grupo de jovens,
até crianças, não é? Sim, sim. Você tem amigos que estão sob seu cuidado. Com essas transmissões, muita gente está querendo saber mais. E você está sendo exigido para isso. Então, se você fizer isso, versículo 43, preciso terminar. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém. É isso. Aqui não fala achar você na maturidade total. Não fala. Aqui fala, não, né, quando o Senhor voltar, você deixou de viver a vida secular, você só se dedicou para a vida espiritual. Não. Mas encontrar você alimentando uma outra pessoa, pregando o evangelho, fazendo comportamento dinâmica, né, ou no grupo de cuidado, você será um vencedor. Amém. Essa palavra é libertadora, André, libertadora. Amém. Hoje Graças mesmo eu conversei com vários cooperadores, vários irmãos disseram que os irmãos reagiram de uma forma extraordinária essa palavra do último domingo. Amém. Teve um cooperador, segundo a palavra de outro cooperador, ele estava eufórico com essa palavra. Ele já ruminou a mensagem, ouviu 3 ou 4 vezes, né? E está ruminando com um grupo de irmãos. Amém. Todos os irmãos estão vendo que todos têm chance. Amém. É isso que essa é a intenção dessa palavra, né, André? Amém. Pedro, muito bom. Estamos no finalzinho do tempo, mas a gente entende que essa palavra realmente ela abre a porta do reino de Deus, né? Então, assim, você falou da gente ter um coração desprendido, né? A gente trocar a ansiedade e se desprender dessas coisas do mundo, mas conectar ao reino de Deus, né? E isso torna-nos perigosos para Satanás, certo? Alguém que não está preso, mas está conectado a isso. E ele também tem uma atitude, porque agora que ele está conectado, ele se torna ativo, né? Então a conduta dele, mesmo que ainda precise de buscar mais o Senhor para que a verdade seja mais expressa, ele está num modo de conexão, de dedicação. E aí ele fica com sentidos espirituais mais aguçados para perceber a vinda do Senhor. Então ele não vai querer voltar para trás, né? Ele não vai querer perder essa libertação, essa inclusão, essa chance. Então ele vai querer se abraçar isso e ainda assim vai contagiar as pessoas com esse ânimo que vem da possibilidade de ser vencedores, né? Então não é que nem os escribas e fariseus, né, Pedro, que eles fechavam a porta do reino para as pessoas, mas essa palavra na verdade ela abre, né, o caminho para a gente realmente ser vencedor. Muito bom, muito doce, realmente. É mais que empolgante essa palavra, né? Ela realmente aquece nosso coração. E essa questão do Estado é legal, porque ele pode ser agora, né? O Estado pode ser mudado, modificado, né? E ser mantido agora, né? Como até o Senhor voltar. O meu desejo, né, e intenção dessa live é fazer com que todos que nos ouvem, né, façam parte dos 144 mil vencedores vivos quando o Senhor nos arrebatar. Né? Então, queridos irmãos, Deus abençoe todos vocês, né, que cada um de vocês tem todas as chances para mudar de atitude e o Senhor, quando voltar, achar vocês com essa atitude, vocês serão vencedores. Creia nessa palavra. Não é minha, é a palavra do Senhor, é a verdade. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Amém.